Daremos então continuidade ao evento, convidando a senhora Paula Casarini, da Colliers International, a vir proferir palestras sobre cenário para mercado imobiliário. Paula faz parte da Colliers International Brasil desde junho do ano de 2006. Dirige a divisão de avaliações e consultoria que elabora e desenvolve trabalhos em todo o território nacional. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Paulista e pós-graduação em avaliações pela Fundação Armando Álvares Penteado. Com a palavra, então, a senhora Paula Casarini. Boa tarde. Bom, primeiro eu agradeço a CAPEF pelo convite para falar aqui com vocês de mercado imobiliário. A gente sabe que vocês já passaram por um dia bastante longo de palestras, muita economia, muita coisa para vocês pensarem, então peço só mais um pouquinho de paciência. A gente agora não vai falar de PIB, não vai falar de renda fixa, não vai falar de renda variável, a gente vai falar estritamente sobre imóveis. Vamos passar por um panorama de mercado, a gente conversa um pouco sobre condomínios logísticos e escritórios, muito focados na região de São Paulo e do Rio de Janeiro, e vamos falar como se enxerga hoje o imóvel como oportunidade de investimento. Falando de ciclo de mercado, acho que o importante quando a gente analisa um imóvel para colocá-lo como opção de investimento na nossa carteira é entender em que fase do ciclo imobiliário a gente está trabalhando. Então, basicamente, a gente pode dizer que o mercado imobiliário ele passa por 4 fases e entendendo como é o sentimento, aquela sensação que o proprietário dos imóveis, o desenvolvedor dos condomínios, o desenvolvedor dos prédios de escritórios, pelo que ele sente, para mim é a forma mais fácil de entender em que parte do ciclo a gente está. Tem um monte de teoria também econômica que explica para fazer isso, mas eu entendo que essa é a forma um pouco mais simples de entender. Então, a gente sempre passa por 4 ciclos, 4 fases do ciclo imobiliário. A primeira é a fase de superoferta. Na superoferta é quando o proprietário dos imóveis ele começa a negar que vai ter um problema. Ele ainda fica preso àquela crença de que as coisas, não vai acontecer isso, não vai acontecer comigo, não. Aí os valores de aluguel, eles começam a cair, a taxa de vacância começa a subir, e então ele entra numa fase de pessimismo, de achar que nada então vai dar certo, vamos parar com tudo, e aí ele começa a frear os investimentos dele de desenvolvimento imobiliário. Depois disso, entra a fase de recessão. A fase de recessão é aquela que o valor de aluguel ele não cai mais, ele despenca. Você começa a perceber isso de uma forma muito nítida, e a taxa de vacância, que é aquela relação entre o que está vago e tudo que existe, ou de estoque de escritório, ou de galpão, ou do que quer que seja, de loja e tudo mais, ela começa a subir muito. Nessa fase, os proprietários eles começam a sentir pânico. Então, é a hora que a concorrência ela fica muito mais, a negociação fica muito mais forte para o lado do inquilino. E então, começa-se a se aceitar que isso está acontecendo, e é quando a gente entra no momento mais importante, de um dos momentos mais importantes do mercado imobiliário, que é a hora de tomar uma ação, tomar uma atitude. As coisas precisam começar a mudar, e todos os fundamentos vão te ajudar a fazer com que, de fato, essa situação mude.
E aí a gente começa uma fase de recuperação. Aí os valores de aluguel, eles começam a crescer pouco mais rápido. E aí o que o desenvolvedor sente? Ele sente alívio, ele começa a ficar otimista. Ele fala de investimento, ele fala de fazer novos produtos. E aí ele então começa a desenvolver novos produtos. A taxa de vacância, ela começa a entrar num ponto de equilíbrio e começa a ir mais para menos vacância do que é naturalmente saudável. E então a gente entra numa nova fase de expansão de mercado imobiliário, que é quando o valor do aluguel, que já cresceu rápido aqui, atinge um patamar e aí ele começa a crescer mais devagar. Outro momento que tem que tomar cuidado aqui, porque isso daqui vai inverter de novo. Ninguém gosta nem da superoferta e muito menos da recessão. Mas é importante saber que isso aqui existe, porque dá para ganhar dinheiro, né? Sabendo em que lugar que a gente está. Ou a gente ganha dinheiro ou a gente para de perder, que também é bom, né? O que acontece com o mercado de condomínios logísticos? Para contextualizar, o que é um condomínio logístico para as pesquisas que a Colliers faz e monitora trimestralmente? Condomínio logístico são aqueles condomínios de galpões para logística que podem ser modulares ou podem ser uma única nave, que é como a gente chama um galpão só, que é usado para empresas de logística, transportadoras, são centros de distribuição. Tá? Aqui na região a gente tem muitos condomínios, quer dizer, a maior concentração de condomínios está na região de Maracanaú. A gente tem a honra de ter a exclusividade de locação no Log e no Cidade do Atacado. São exatamente esse tipo de produto que a gente está conversando aqui. O que acontece? Quando a gente olha o mercado, aqui a gente vai falar em termos nacionais. São Paulo, como é onde começou mais cedo a fazer essa história, então, de desenvolvimento de galpão de logística, é onde hoje a gente tem a maior concentração de inventário. Do inventário que a gente vai ver aqui, que chega a quase a 10 milhões e 11 milhões de metros quadrados, 70% dele está no estado de São Paulo. Isso, no começo é bom, hoje é uma dificuldade, porque é onde também tem a maior concentração de vacância. A gente vive nitidamente lá uma fase de recessão. Recessão, os preços caindo, taxa de vacância subindo. Rio de Janeiro ainda vive um momento de superoferta. Pernambuco é a hora de tomar cuidado, está na ponta aqui para começar a inverter o fluxo. Mas o mercado de Pernambuco vai muito bem, nitidamente passando pelo período de expansão. O estado do Pernambuco conseguiu, em 5 anos, ter um inventário maior do que de todo o estado do Rio de Janeiro já. E o Ceará, começando aqui o ciclo de expansão de condomínios de logística. Esse é o retrato da situação de mercado de condomínios. Então, até 2014, nós tínhamos no Brasil 6 milhões e 700 mil metros quadrados de galpão. E este ano, fechamento de setembro, então esse YTD, quer dizer que a gente somou tudo que tem desde que foi entregue de janeiro deste ano até o final de setembro, quando a gente fechou o terceiro trimestre, e a gente já tem 10 milhões e 700. As nossas projeções é que a gente feche 2015 com 11 milhões de metros quadrados, e aí é uma entrega muito expressiva para o tamanho de mercado, de demanda que a gente tem, e que vai receber outro 1 milhão e 300 de metros quadrados ao longo de 2016. A absorção líquida, que são essas barrinhas em azul mais claro, ela é a medida de quanto foi tomado de galpão de uma forma líquida. Quer dizer, se você tinha um galpão e nesse galpão tinha um inquilino e ele saiu e outro entrou, isso não conta para esses 790 mil metros quadrados. Então isso aqui a gente pode dizer que é praticamente aluguel de novas áreas. Tá?
Então, 790 mil metros quadrados é um indicativo de uma demanda razoável. A gente tem aqui um histórico de 1.100.000, 1.200.000 ao longo dos últimos 2, 3 anos. Não acredito que a gente chegue a 1 milhão de novo este ano, mas ainda assim é uma demanda bem razoável para o tipo de produto. Diferente do que a gente sempre acreditou, a absorção de condomínios, ela normalmente se espera que, no mercado imobiliário, se espera que o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. É assim que a gente tem visto lá na Colliers as coisas acontecerem ao longo dos últimos 9 anos. Esse ano está diferente. Esse ano a gente teve esses 2 últimos anos, né? Um primeiro trimestre bastante ruim, que até aí a gente esperava. E a gente esperava um quarto trimestre muito melhor do que foi. Não foi o que aconteceu. Então a gente teve aqui a concentração de demanda no meio do ano, e para quem lembra, no passado, é Copa do Mundo aqui, né? Então, para um ano de Copa do Mundo, 300 mil metros quadrados de absorção é muito bom. Então, é um mercado que não dá grandes problemas. A gente vê que está a 18% de vacância, mas a hora que a gente olha aqui, e essa quantidade aqui, 1 milhão de metros quadrados em menos de um ano, e manter a taxa de vacância num patamar equilibrado ou constante ao longo dos anos, é um indicativo muito bom de produto imobiliário. Então, é um mercado que vale a pena investir hoje. Vai sofrer muito pouco com vacância. Esse é um mercado que, às vezes, os galpões, os condomínios, eles demoram um pouco para que comece uma locação, mas são proprietários que, via de regra, permanecem no imóvel. A não ser que eles tenham algum grande problema econômico, enfim, que precise trocar, mas são proprietários que gostam de continuar no mesmo empreendimento, apesar de não ser um tipo de empreendimento que demande muito investimento para ocupação, né, que é a diferença deste mercado para o de escritórios. Esse gráfico aqui, ele mostra em azul o preço pedido no mercado em cada um dos trimestres. Então, qual é a graça desse gráfico? Se eu tivesse alugado um galpão no primeiro trimestre de 2013, com todos os reajustes de inflação, eu estaria pagando neste contrato hoje R$ 21,90 por metro quadrado. Se eu começar um contrato novo aqui, no terceiro trimestre, eu vou pagar 9% a menos. Tá? Isso é ruim? Não é bom, mas pelo ajuste inflacionário que a gente teve, não é dos piores dos mundos, tá? Tudo bem, gente, até aqui de galpão? Tá bom, então vamos falar de escritório. Ciclos de mercado, a teoria é a mesma. A gente está falando aqui de 2 tipos básicos de produto de escritório. Todos eles são corporativos, quer dizer que são lajes maiores para ser ocupados por grandes empresas. Então, não é o produto que você consegue dividir em salas pequenas e ter cada sala o seu banheiro, cada sala a sua vaga. É mais um prédio corporativo. E a gente vai falar de 2 tipos de padrão. Padrão A e A+, que aqui está consolidado, e padrão B. O padrão A e A+, é aquele padrão de prédio mais, de tecnologia mais avançada, de material de acabamento mais moderno, que você tenha os elevadores que o pessoal chamava de inteligente, mas é aquele tipo de elevador. São os prédios de melhor padrão construtivo, né? E o padrão B são prédios corporativos com menos tecnologia, com tamanho de laje um pouco menor, tá? Este mercado em São Paulo, agora já foi. A gente fala em recessão em São Paulo, recessão no Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro dá para ver aqui que está numa situação pior do que São Paulo hoje. Então, quanto mais no começo da recessão, pior, né? Porque está mais longe de virar a curva do ciclo. Pernambuco está em superoferta, Ceará
ainda em super oferta. E aqui a gente está misturando um pouquinho os produtos, é um produto mais B do que A, tá? Para explicar um pouco como é que esse estoque de escritório ele se divide, esse daqui é o mapa da Colliers para mercado de escritório em São Paulo. Então aqui, para quem conhece a cidade, esses eixos em cor de abóbora é o corredor da Faria Lima e o corredor da Avenida Paulista. Tá? E toda a nossa cidade ela se desenvolve aqui nessa região, a parte de escritórios, né? Entre o Rio Tietê e Rio Pinheiros. E a gente está aqui com as principais regiões de escritório da cidade. O que acontece em São Paulo? Este mercado, ele se movimenta do centro para as pontas. Tá? Então, quando a gente começa a perceber que a vacância está muito baixa nas regiões mais aos extremos, então aí a gente está falando de Chácara Santo Antônio, Santo Amaro, a região de Pinheiros, Barra Funda. Quando a gente percebe que essas regiões estão com as vacâncias muito baixas, isso já é um indicativo de que este mercado vai começar a sofrer. Porque quando aqui, se aqui já tá cheio, aqui então os preços já subiram muito há muito tempo, que é onde o pessoal prefere ficar, que é onde tem a melhor infraestrutura. Quando a gente começa a ter essa reversão do ciclo, e a gente começa a passar pela fase de superoferta, a gente sabe que aqui os preços vão começar a cair e vai começar a ter vacância. Quando aqui tem vacância e os preços começam a cair, o pessoal que está nessas regiões mais próximas tende a ir para o centro, porque tem espaço e está mais barato. Então eles começam a migrar para cá. Então, os preços eles caem, aqui cai um pouco mais do que aqui, e aqui cai muito mais do que aqui. Então, é um mercado que funciona como se fosse uma sanfona, quase, a gente pode chamar, tá? E hoje, a gente tem esta região que a gente chama Roque Petroni. Para quem conhece São Paulo, é a região onde está o Shopping Morumbi. Aqui é onde a gente está recebendo a maior quantidade de escritórios. Tá? Um comparativo entre o que aconteceu no mesmo período do ano passado e deste ano, até o primeiro trimestre de 2014, a gente tinha 2.164.000 metros quadrados de escritório em São Paulo. Até o terceiro trimestre desse ano, a gente tem 2.595.000. Tá? Então, no mesmo período do ano, no ano passado a gente recebeu 100.000 metros quadrados e nesse ano a gente recebeu 240.000. A vacância no passado era menor do que o que a gente tem no mesmo período deste ano, mesmo em termos, né, percentuais, justamente pelo acréscimo de área construída. Só que o interessante aqui é a absorção líquida do ano passado foi pior do que a deste ano. E quando a gente conversa sobre escritório em São Paulo, a sensação é de que as coisas são horrorosas. Oi? Desculpe. Tá. A sensação é de que o mercado está muito pior hoje do que estava no passado. E não é o que a gente observa. É bem verdade que o preço pedido caiu. As condições para você ocupar um escritório novo hoje são melhores. O tempo de carência, que é aquele período sem pagamento de aluguel que o proprietário te dá, ele aumentou. E este ano, especificamente, a gente teve muito investimento por parte de proprietário no dinheiro que o pessoal chama de allowance, que é aquela verba que o proprietário te dá. Ele te dá um dinheiro para você fazer a sua obra, para você começar a entrar nesse escritório. A gente viu muita concessão de allowance esse ano. A Cirela tinha um prédio na região da Berrini, que chama Terra, que faz parte de um fundo. 80% desse prédio foi ocupado com muito investimento em allowance. Então, pois não. Justamente.
A absorção líquida é a quantidade de área que é ocupada. Exatamente. Exato. Acontece em São Paulo duas coisas, né? A primeira é esse excesso, não é excesso, mas esses melhores concessões para que você ocupe uma área nova. Tá? A segunda coisa que aconteceu lá é um movimento que se chama Flight to Quality. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pessoal sai de um produto B para ir para um produto melhor. Porque como se ele estivesse voando em direção a um espaço de melhor qualidade. Por que ele faz isso? Porque ele vai melhorando de vida, seria muito bom, mas não é exatamente por causa disso. Lembra que a gente está na recessão, né? O que acontece aqui? São Paulo, em 2012, até o primeiro trimestre de 2013, tinha taxa de vacâncias muito baixas. Então a gente falava para uma cidade que tinha quase 2 milhões de metros quadrados, que 5% de todas essas áreas estavam vagas. Isso é muito pouco. Porque lembra que essas áreas elas não são todas contíguas, então é tudo separado ali pela cidade toda. Com isso... Desculpe a intervenção. Qualquer intervenção deverá ser feita através do microfone, pois está sendo transmitida ao vivo. Então, nós apenas enfatizamos exatamente para poder sermos solidários aos colegas que estão assistindo pela internet e intranet. Desculpe. Então, o que acontece? Quando a cidade estava nessa taxa de vacância baixa, as empresas continuavam precisando de escritório. Então, o que acontecia? Ia para onde tinha a área. Tinha a área nos prédios B. Prédios B que normalmente são melhor localizados, porque são mais antigos. E em São Paulo, quando um prédio é mais antigo, normalmente ele tem uma condição de transporte melhor. Ou ele está perto do metrô, ou ele está perto de um terminal, ele, via de regra, tem uma localização melhor. E ele começou pagando quase que o mesmo valor que se pagava num prédio A. Aí, as coisas foram evoluindo. Deixa eu ver se é o próximo. E hoje o que a gente vê é o seguinte. Se você pega aqui uma curva de preços de padrão A, essa daqui é a mudança de valor pedido ao longo do tempo. Olha como isso aqui caiu até hoje, nos últimos 3 anos. E essa aqui é a evolução do preço pedido de B. Então, a gente já tinha R$ 95,00 o metro quadrado num prédio B. Gente, era muito dinheiro por um escritório desse padrão nessa época. E uma diferença de 52% entre este padrão e este. Mais o custo de ocupação, mais o custo de PTU, ainda assim valia a pena você ficar num prédio B. Hoje não. Hoje você tem aqui 30% de diferença no preço pedido. Sem contar o desconto escalonado, a carência e o allowance que o pessoal dá nesse tipo de produto aqui. Então, começou a migração do B para o A e para o A+. Tá? Por isso que a absorção melhorou tanto com relação ao ano passado. Tá? No mercado de padrão A e A+, ainda assim, hoje a gente tem 2.600.000 metros quadrados de escritório, a absorção já está em 170.000, as nossas projeções é de que isso chegue próximo dos 200.000 metros quadrados, sem atingir os 200.000 metros quadrados, e que essa taxa de vacância vai ficar entre 24% a 26%. Também é muita vacância. A gente ouviu aqui vários economistas hoje falando que a situação nunca foi tão ruim. Para o escritório já foi, tá? A gente teve aqui 2001, 2002, com 23%, 24% de vacância também. O pessoal freou os projetos, a ocupação começou e as coisas se equilibraram de novo. Esse é o ciclo de mercado. Faz sentido que isso aconteça, é saudável que aconteça, e a gente tem que se preparar para isso. Né? Também, junto com isso, vocês podem falar, mas de 2001, 2002 para cá, a gente viveu uma economia muito melhor do que vive hoje.
Também é verdade. Só que lá em São Paulo a gente tem hoje um plano diretor e uma lei de zoneamento que não te deixa mais construir tanto escritório com o mesmo custo que a gente tinha antes. Então hoje tem mais contrapartida, hoje tem mais CEPAC, hoje a aprovação de um projeto ela é muito mais cara. E isso não incentiva mais esse tipo de construção. Então, as coisas vão se acomodar aqui. 2016 vai ser um pouquinho sofrido ainda, mas eu acho que 2017 a gente vai estar bem melhor. E o prédio B, você vê que hoje são 14% de vacância. Perto dos 24 do A, 14 tá bom, né? Tá não. Porque a gente saiu de 2012 em 4% e em 3 anos a gente foi para 14%. 10 pontos percentuais em taxa de vacância é muita coisa. Então, o que precisa fazer nesses prédios B é os proprietários começarem a fazer investimento, ajustar os preços de locação. Esses preços eles precisam começar a baixar um pouco mais para essas áreas serem ocupadas. E muita coisa também vem sendo feita nesses empreendimentos A e A+, os mais antigos. E principalmente nos Bs, para evitar, para conter um pouco essa migração de ocupante, que é a renegociação dos contratos de aluguel. Hoje, a gente trabalhando na plataforma de renegociação, a gente consegue isentar o inquilino de aplicação do índice de inflação ou até 20% de desconto sobre o valor do aluguel. Então, são savings, vamos dizer assim, economias bastante importantes para os inquilinos, e isso tem ajudado a fazer com que essa taxa de vacância não suba tanto quanto a gente esperava que fosse acontecer. Um pouquinho de Rio de Janeiro. Bom, Rio de Janeiro a gente tem a maior parte do mercado de escritórios concentrado no centro, e aí a gente vem em direção aqui à zona sul da cidade, Botafogo, Flamengo, Botafogo, Copacabana, Leblon e Ipanema, onde estão concentrados as boutiques, os escritórios boutique, assets e tudo mais, e Barra da Tijuca, que é um mundo à parte. Né? É como o nosso Alphaville lá em São Paulo. E a região do Porto Maravilha, que muito se fala, muito se esperava, aonde espera-se que estejam concentradas grandes obras para as Olimpíadas do ano que vem, que também tem bons incentivos aqui para a construção de escritórios. O que acontece lá no Rio de Janeiro hoje? Recebeu muito pouco estoque, até este trimestre, em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. Então, a gente teve aqui 57 mil metros quadrados de área nova nesse período e 114 neste período. Por que é pouco? Porque, com relação ao tamanho do inventário, a gente sabe, e pelos 5 milhões de metros quadrados que a gente tem lá no Porto Maravilha, esperava-se que esse número fosse chegar perto dos 400 mil metros quadrados. Tá? Mas ainda assim, é bastante com relação ao mesmo período do ano anterior. A disponibilidade aumentou e vai aumentar um pouquinho mais. Aqui sim, nunca foi tão ruim. Tá? Não é como São Paulo, que uma vez já foi ruim assim e a gente saiu de lá. Nunca foi tão ruim. 60% de todas as ocupações do centro da cidade são de empresas da cadeia de óleo e gás. E o pessoal está sofrendo com tudo isso que tem acontecido lá na cidade, na economia, que todo mundo aqui já sabe. Então, teve muita diminuição de tamanho de empresa, muita entrega de escritório e alguns escritórios novos entrando. O preço pedido caiu de 116 para 109. E olha aqui, gente, em 8 meses, 5 mil metros quadrados de absorção. Para uma cidade como o Rio de Janeiro, é de chorar. Dá pena. O inventário de classe B não aconteceu nada e não vem acontecendo nada há muito tempo. Faz sentido que seja assim, porque o terreno está mais caro. Com um terreno mais caro, para que você vai botar um prédio que você não vai pegar o máximo valor de aluguel? Então, se você tem um terreno, você constrói um prédio A, você não constrói um prédio B.
né? E o preço de locação, olha aqui, ó, ainda subiu. Que não faz sentido para a lógica de mercado nenhuma, né? Mas ainda assim subiu. E olha a absorção, devolveu 15 mil metros quadrados no ano passado e devolveu 11 mil neste ano. Tá meio que o pessoal sem saber o que fazer, né? As coisas não estão muito na lógica de mercado lá, principalmente no B. E aí a gente trouxe aqui para vocês verem como foi a evolução desse inventário. Então, ainda assim, foi uma evolução bastante tímida, com absorções muito mais baixas, né? E isso que a gente já falou aqui da devolução dos 11 mil metros quadrados e tudo mais. Quando a gente compara um contrato novo, que você consegue hoje se pede R$ 109 o metro quadrado para um prédio A aqui na região do Rio de Janeiro. Lá a gente mostrava A e A+, aqui eu estou mostrando o A, tá? Saiu de 125 para 109, então a gente está falando de queda de preço nominal. Então, teoricamente, aos 125 deveria ser colocada a inflação, isso chegaria aos 145. Olha aqui, ó, a gente está com 109. E essa diferença que era de 26% entre o A e o B, caiu para 9%. Mas ainda assim, existe aqui uma hora em que essas curvas também se cruzam. Então, quer dizer, vale mais a pena você mudar para um prédio A do que você continuar o teu contrato de locação do prédio B assinado lá no começo de 2014. Esse tipo de coisa é o que explica por que a vacância nos prédios B, elas crescem. Tá? O que o pessoal precisa fazer aqui, igual São Paulo? Diminui a expectativa do preço pedido, para as coisas voltarem a acontecer. Tudo bem, gente? Não é só notícia ruim, vai. Espera só um pouquinho. Vou intervir agora rapidamente. Você falou de cidade inteligente lá do Rio de Janeiro, né? Você falou... Alô? Você falou sobre o mercado do Porto Maravilha. Você vai falar alguma coisa também sobre outras áreas que temos aqui no Nordeste? Ou vai basicamente se tratar somente Rio e São Paulo? Hoje só Rio e São Paulo. Tá? Bom, os imóveis como investimento. O que eu trouxe para vocês aqui é um pouco de como a gente percebe e como é a sensação da maior parte dos nossos clientes a hora que eles pensam em investir em mercado imobiliário, né? Então, essa pesquisa ela traz para a gente índice de sentimento. Como é que essa pesquisa é feita? É na base o que você acha, o que você pretende fazer como investimento. Tá? Então, a gente vê aqui, para entender um pouquinho, aqui é quando a gente cruza este gráfico, andando aqui nesta linha, a gente tem como é que a demanda é o sentimento sobre a demanda. Então, o pessoal perguntado no primeiro trimestre o que achava da demanda, o quanto seguro era, o que eles achavam que ia acontecer com relação à ocupação, eles achavam que isso daqui ia ser ruim. E no terceiro trimestre, eles acharam que isso aqui seria muito pior. E quando a gente fala sobre o que você acha de investir num imóvel no Brasil, eles acham absolutamente a mesma coisa. Então, a hora que a gente compara este caminho da demanda, o quanto os investidores acreditavam que ia piorar a situação deles, que os imóveis iam ficar mais vagos ou iam ficar mais baratos, a gente percebe que a percepção de mercado, ela é pior do que os nossos números mostram. Lembra que a gente está com a absorção líquida maior este ano, principalmente em São Paulo, do que a gente estava no mesmo período do ano passado. Então, a gente precisa começar a olhar as coisas de uma forma mais analítica, sem deixar que essa nossa percepção ruim das coisas interfira a forma como a gente faz negócio. E esse sentimento, então em roxo aqui, essa linha mais grossa, a gente mostra como esse sentimento vem piorando
desde 2010 até 2015. Então percebe-se que nitidamente isso daqui teve uma despencada, mas as coisas começam a melhorar já, com relação ao investimento. No entanto, com relação à demanda, que a gente sabe que está pior, que está melhor, a gente tem número para provar que está melhor, está todo mundo achando que vai piorar. É por isso que tem pouca transação. É por isso que o pessoal não consegue vender imóvel. E é por isso que tem gente que não consegue comprar imóvel. Por causa dessa confusão aqui. Né? Então é hora da gente começar a olhar as coisas da forma como elas são, de verdade, com números e tudo mais, e fazer conta e começar a fazer as coisas. Percepção de mercado é basicamente a pergunta de o quanto você acha que os imóveis no seu país estão caros, ou a valor justo, ou baratos. Então a gente tem aqui uns 30% achando que os imóveis ainda estão caros, mas de justo para barato, a gente tem a maioria aqui. E por que os negócios não acontecem? Está na hora de começar a acontecer. Né? E aqui mostra como esses investidores e esses entrevistados veem a situação de mercado. Então, em verde são as respostas do terceiro trimestre e em roxo as respostas do trimestre anterior. Então, a gente percebe que tem um caminho aqui de percepção de que esses imóveis já estão ficando mais baratos. Então, se a gente junta aquele momento que a gente está de tomar ação no ciclo de mercado, a gente percebe que as coisas já estão melhores em termos de demanda. E a gente já sabe dessa percepção dos investidores, é hora de a gente começar a fazer negócio de imóvel, né? Isso é o aconselhamento que a gente tem dado para os nossos clientes lá. Essa comparação entre a expectativa do valor do imóvel que as pessoas têm para os próximos 12 meses e a expectativa de valor de aluguel que as pessoas têm para os próximos 12 meses. Então a gente percebe aqui de novo uma queda bastante significativa entre o primeiro e o terceiro trimestre desse ano. Eu particularmente acredito que os valores de aluguel eles vão se ajustar. Em algumas praças eles não podem mais cair, mas em alguns lugares eles ainda vão cair bastante. Tá? Mas entre a decisão de deixar uma área vazia em tempos como nossos de agora, ou flexibilizar o começo do contrato para tirar essa vacância, e tirar a vacância para quem tem imóvel, é não ter mais custo de condomínio e não ter mais custo de PTU, né? Eu faria sem pensar duas vezes. Para trazer para vocês agora um pouco de cap rate, essa daqui é a pesquisa publicada pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas, que é a comissão que estuda o índice geral de preços de mercado de imóveis comerciais. Esse índice ele é calculado mediante a iniciativa de um conselho de fundações. Então, quase todos os imóveis que fazem parte dessa cesta são imóveis de fundos de pensão. E aqui a gente mostra que desde o último trimestre de 2013 até este trimestre, o cap rate, que é o quanto rende o teu imóvel em comparação ao que ele vale, ele tem se mantido razoavelmente estável, que também é um bom sinal. O sinal ruim é que a rentabilidade total, ela vem caindo. Então, por que isso aqui acontece? Porque você recebe o aluguel, mas você tem que fazer os investimentos no seu imóvel para que você continue recebendo este aluguel que você tem que receber. E aí, quanto mais antigo o portfólio das fundações, mais investimento tem que fazer. Quanto mais investimento tem que fazer, menor a taxa de retorno aqui do que não é aluguel. Tá? Então, o conselho aqui tem muita fundação que está desenquadrada com relação aos imóveis. A nossa recomendação é que, na medida do possível, faça o giro da sua carteira agora. Eu acho que agora é a melhor hora para girar a carteira imobiliária que a gente pode ter. E para finalizar, existe sempre, eu não sei o quanto vocês estão acostumados com isso, mas uma das perguntas que a gente mais responde é
com a Selic mudando, para quanto vai o cap rate? A gente não tem a menor relação. Então, a gente vê aqui nitidamente o movimento de Selic que varia aqui ao longo dos anos, e o cap rate numa tendência de queda, quer dizer, mais para justo, mais para barato comprar um imóvel, né? Mais razoável, e nada a ver com a taxa Selic, né? Então, a gente está fazendo uma estimativa aqui de 9,5%, 9% alto, 10% de cap rate para o final deste ano.